Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Fora da caridade não há salvação. Nós lemos essa máxima no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como compreender e concretizar na nossa rotina esse princípio tão básico da nossa doutrina, vencendo os nossos antigos hábitos de pensarmos sempre em nossos interesses e passando a amar o nosso semelhante? No programa de hoje nós vamos conversar sobre isso e muito mais. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, as suas sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui e compartilhe o link do nosso programa com pessoas que você gosta e que possam ter acesso à mensagem esclarecedora do Espiritismo. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor. O amor puro, incondicional, ou seja, que não escolhe a quem quer se manifestar e que não tem interesse de qualquer recompensa nem reconhecimento por parte do outro. É ao mesmo tempo também é descrito no Evangelho como um dever de cada indivíduo para com os demais, em todas as circunstâncias da vida, porque esse é o caminho da perfeição. E por que sem a caridade não há salvação, como nós vemos no capítulo 15 do Evangelho? Porque é quando nós paramos de nos sentir mais importantes do que o outro e percebemos que somos todos filhos do mesmo Pai, que passamos, portanto, a olhar o nosso semelhante sem julgar, sem rotular, nos sentimos irmãos verdadeiramente e apenas amamos e compreendemos o nosso semelhante. Caridade é o amor colocado em ação. Mas, na hora de nós realmente colocarmos em ação a caridade na nossa vida, há muitos empecilhos. Os nossos velhos hábitos,
nos prendem muitas vezes num comportamento ainda muito egocêntrico. Nós colocamos as nossas prioridades, as nossas opiniões, os nossos interesses sempre na frente e esquecemos facilmente dos exemplos que Jesus nos deixou. Quase como se fossem duas realidades. Na hora em que eu estou no meu centro espírita, ou assistindo a uma palestra, ou em casa lendo um livro da doutrina, fica fácil compreender a necessidade de sermos mais amorosos, mais gentis, mais empáticos e ajudar o nosso semelhante. Mas, quando nós saímos para a vida, nos nossos espaços de trabalho, no trânsito, nos nossos lares, o que prevalece muitas vezes é a nossa versão antiga dos velhos hábitos. Agimos no piloto automático e acabamos então sendo um pouco vaidosos, orgulhosos, egoístas, preocupados com os nossos objetivos, com pressa demais para ter que parar e estender a mão para quem quer que seja. E acabamos muitas vezes nos frustrando com nós mesmos, porque nós estamos sempre percebendo uma certa incoerência daquilo que a gente estuda no Evangelho e daquilo que efetivamente nós manifestamos na nossa vida. Queremos avançar, mas ainda nos prendemos nessas velhas posturas. É a hora em que percebemos como é importante nos dedicarmos com afinco à nossa reforma íntima. Nós constatamos que há em nós um hábito arraigado de agirmos com orgulho ou com egoísmo. Então, como quebrar esse ciclo e avançar, agir diferente diante da vida, nem que seja um pequeno primeiro passo? As nossas encarnações passam tão rápido, requerem tanto esforço e planejamento por parte dos nossos benfeitores, para chegarmos aqui e avançarmos tão pouco, repetindo os mesmos erros do passado, para voltarmos então depois de desencarnar e percebermos que mais uma vez nós nos perdemos em vaidades, priorizamos as aquisições efêmeras da matéria, nos apegamos às riquezas temporárias, tivemos acesso ao Evangelho, tivemos os nossos benfeitores nos inspirando ao longo do caminho, mas e o que fizemos do Evangelho em nossas vidas, concretamente? Então, nós trouxemos aqui algumas reflexões básicas que podem arejar um pouco a nossa cabeça para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades para fazer diferente. Vamos lá. Primeiro, caridade é a ação impulsionada por um sentimento de amor pelo outro, um sentimento que nos convida a agir em favor do outro. A caridade não consiste em doações materiais, embora seja essa a primeira ideia que nos ocorra quando nós falamos sobre o tema. A caridade abrange todas as situações nas quais nós nos encontramos diante de alguém. Não importa a posição social, se é superior ou se é inferior a nós, que essa pessoa tenha. A expressão mais completa da caridade é fazer ao outro o que nós queremos que seja feito para nós, como nos pediu Jesus, usando da benevolência para com todos e da indulgência frente às imperfeições que aquela pessoa possa ter. E é aí que nós percebemos que nós podemos ser caridosos o tempo todo. E não tem a ver apenas com a doação de roupas, de comida, de dinheiro a quem é mais pobre. Embora isso seja também caridade verdadeira quando realizada com amor. E, diga-se de passagem, uma caridade muito necessária no nosso planeta, onde tantos não têm o básico. Mas saber escutar, saber calar, saber compreender o outro, saber ceder, são um tipo de caridade silenciosa muito transformadora para todos nós, até mesmo libertadora, porque de repente nós percebemos que uma discussão é algo sem tanta importância assim para o nosso espírito eterno e aprendemos então a calar com gentileza. Essa caridade tem o poder de educar o nosso espírito para que cada vez nós sejamos mais amáveis e tolerantes. A severidade, aliás, para com as nossas imperfeições e a aceitação das imperfeições do outro também são uma caridade para ser colocada em prática na nossa rotina. A prática da caridade se inicia dentro do lar.
através do modo como nós tratamos os familiares e com todos que convivem com a gente, pois são sempre pessoas que estão ali, naquele mesmo ambiente conosco, compartilhando a vida, por motivos muito importantes, e nós devemos tratá-los com ainda mais afabilidade e doçura. Lembrando que cada um de nós tem o seu espaço e as suas possibilidades para realizar a caridade, seja através da escuta amorosa e atenta a alguém que está se sentindo só, da doação do nosso tempo ou de recursos materiais quando necessário, nós podemos sempre estender a mão para alguém dentro das nossas condições. Fora da caridade não há salvação. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Todos sabemos que a lei do trabalho é inexorável, partindo-se do princípio de que trabalho está em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as pessoas. O trabalho é o meio de prosperidade, de evolução e de sobrevivência. Toda ação útil que venha agregar para o benefício não somente individual, mas do coletivo é trabalho. Se observarmos, tudo na natureza é trabalho, pois tudo tem uma finalidade nobre, uma finalidade útil. É só observar, por exemplo, uma fruta, a semente, a terra, o sol, o homem, todos trabalharam para que ela chegasse até nós, linda, carnuda e saborosa. O trabalho é uma necessidade, é uma das leis da natureza, tudo trabalha na natureza. Isso está no Livro dos Espíritos, no capítulo 3. E o trabalho profissional não é diferente. Precisamos trabalhar para garantir o nosso sustento. No entanto, na busca do ganho, do reconhecimento, da promoção, do sucesso, enfim, nós nos esquecemos que no exercício da profissão temos grandes oportunidades para aprender e evoluir espiritualmente. Durante a vida, passamos muitas horas no trabalho e não raro desperdiçamos o tempo no trabalho, assim, na profissão, deixando de fazer o nosso melhor, deixando de praticar o amor ao próximo, base do Evangelho de Jesus. Alguns podem estar pensando neste momento, mas eu sempre trabalhei com dedicação, cumpri com as minhas obrigações profissionais com responsabilidade. No entanto, achei interessante trazer o tema para o nosso programa, pois tenho observado que nem sempre damos o devido valor ao fato de estarmos no trabalho, trabalhando profissionalmente. André Luiz, no livro Sinal Verde, na lição Nos Compromissos de Trabalho, dá umas dicas assim práticas que nos ajudarão a aproveitar muito mais o tempo em que ficamos no ambiente do nosso trabalho, seja ele qual for. Essas dicas também são inteiramente válidas para quem trabalha, em home office. Não é porque a gente trabalha em casa que a gente está livre, de observarmos o trabalho, a profissão como meio de evoluir. Afinal, mesmo em home office nós interagimos e respondemos a alguma liderança e o nosso trabalho repercutirá no todo, vocês concordam? Então, vamos lá. Algumas dessas lições que eu separei para hoje. Enriquecer o trabalho profissional adquirindo conhecimentos novos é simples de ver, certo? Então, veja, muitos podem estar aí, mas eu fiz tal curso, tal, porque pode,
me trazer uma melhoria, outros acham assim que só podem fazer um curso de aprimoramento se a empresa pagar, não é mesmo? Quando, na verdade, lembra, André Luiz, é simples dever. Não estamos fazendo nenhum favor a ninguém. Então, buscar o aprimoramento profissional é um simples dever. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas, né? E nunca atribua unicamente a você o sucesso versus daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que se considerar o espírito de equipe. Então veja bem, considerar os colegas, valorizar o trabalho do colega, o trabalho de equipe, né? Tudo isso vai tornar o quê? O ambiente de trabalho não somente mais produtivo, como mais interativo, né? Um ambiente mais amistoso, um ambiente de companheirismo, de respeito. Outra lição: jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de beneficiar-se com as leis de proteção ou amparo de instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar muito caro a mentira. É lamentável, mas acontece. Então, mesmo na rede pública, assim, a gente já teve conhecimento, já viu, né, acontecer de várias pessoas, né, recorrerem a uma consulta médica para obter um atestado, né, um atestado médico para ficarem livres durante o dia, ou até algumas licenças, forçar mesmo uma licença saúde, né? Eu mesma já presenciei isso ao longo da minha vida profissional. E a gente se esquece que tudo que nós fazemos, né, dentro daquela lei, né, de ter vantagem em tudo, é cobrado depois. O que a gente pensa ser vantagem hoje, amanhã vai ser um prejuízo. A vida, ela nos dá a ponta no momento certo. É a lei, gente, é a lei de ação e reação. Nós plantamos, nós colhemos. E tudo que vai contrário à lei de amor, de respeito, a lei de amor ao próximo, enfim, ela tem um preço e ela vai ser lembrada mais dia menos dia na cobrança que ela vai nos fazer. Então, é muito feio, né? É muito feio essas mentiras. Mesmo porque, mais cedo ou mais tarde, o profissional acaba sendo descoberto, né? E isso deixa-o sem legitimidade depois perante os seus colegas, perante os superiores, e ele pode vir até ser demitido por isso, né? Bom, aí outra lição em matéria que ele conclui com esta frase: em matéria de remuneração, recorde que quem trabalha deve receber, mas quem igualmente recebe deve trabalhar. É muito interessante quando a gente vê pessoas que acham que trabalhar é um favor, trabalhar é uma exceção que ele está abrindo no universo, dentro daquela empresa, né, junto ao seu empregador. Então ele já está fazendo muito. E ele então tem um pensamento, uma lógica invertida, né? Nós temos sim, todo o trabalho merece e tem que ser remunerado, mas por outro lado, toda remuneração, certo? Deve ser recebida por quem trabalha. E a lógica é tão simples, mas infelizmente a gente vê que não é bem assim que acontece, né? E aqui, só finalizando, eu gostaria de comentar o valor que nós devemos dar à oportunidade de trabalhar, no exercício da profissão, né? Porque a gente sabe o quanto é importante não só
para o sustento, não só para a nossa sobrevivência, para nós alcançarmos o nosso conforto, a nossa segurança aqui na vida na Terra, mas é fundamental que percebamos que dentro do ambiente de trabalho, seja ele onde for, né, mesmo home office, como eu disse, mesmo sendo à distância, online, nós estamos interagindo, nós estamos trocando energia e nós estamos num trabalho conjunto. Ninguém trabalha sozinho. É muito importante que a gente perceba que o nosso trabalho, a nossa tarefa, ela é fundamental para o todo. E quanto melhor nós executarmos, compartilharmos, nós vamos estar contribuindo não só para o empregador, para a empresa, enfim, mas para o todo, para o progresso geral. Essa consciência, ela é fundamental, né? Então, trabalho não é só competição, não é só gastarmos, investirmos o nosso tempo sem valorizar o ser dentro do trabalho. O trabalho não é só ter, obter, e sim ser. Por isso que nós trabalhamos com seres humanos, né? E, portanto, nós estamos ali trocando este amor. Vamos valorizar, então, o nosso trabalho no nosso dia a dia, né? Buscarmos a paz, o entendimento, a colaboração. Nós vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Orgulho e Humildade, o qual consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, item 12, onde o espírito Adolfo, bispo de Argel, na cidade de Marmande, em 1862, esclarece-nos a respeito, deixando-nos orientações muito importantes sobre o orgulho e a humildade, dizendo: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio que se vos merece para isso, mas infalível, é tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima aquilo que brilha e encanta os olhos, até mais do que aquilo que lhes toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele,
enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral punisse o vício dourado tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo aquilo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixaste que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que cada um deseja elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre um sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício de queda próxima, pois Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se Deus, por vezes, consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e para que se emendem sob os golpes que, de quando em quando, lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos deveres reais. Autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência, são mesquinhas diante da eternidade. E conclui o espírito Adolfo, bispo de Argel. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequeninos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, que abusaram da sua respectiva autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do eterno Deus. Amigas e amigos, esforcemo-nos sempre para superar a vaidade, o orgulho e o egoísmo, e também para sermos fraternos, solidários e caritativos, fazendo o bem sem olhar a quem no limite de nossas forças, sem orgulho, com bastante humildade. Tenhamos sempre gratidão a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e aos benfeitores espirituais. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo,
curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para mais e mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!